Aceleração escalar média. Nas aulas anteriores, fixamos nossa atenção em um movimento especial, o movimento uniforme, em que a velocidade escalar é constante. No entanto, existem muitos movimentos em que a velocidade escalar não se mantém constante. Quando isso acontece, dizemos que o movimento tem aceleração. Suponhamos que num certo instante, Ti, um corpo tem a velocidade Vi e no instante superior, T2, tem a velocidade V2. Dizemos que, nesse intervalo de tempo, a aceleração escalar média vale AM igual a V2 menos V1 sobre T2 menos T1 igual a ΔV sobre ΔT. Movimento acelerado e retardado. É fácil perceber no cotidiano quando um corpo está parado ou em movimento. Por exemplo, quando você passa por um carro que está estacionado, você provavelmente verá que ele está parado. Mas quando um carro passa por você ao seu lado, você verá que ele está em movimento. Porém, na física, é preciso adotar um referencial para dizer se o objeto está em repouso ou em movimento. Com relação ao movimento do corpo, ele é dividido em movimento acelerado e movimento retardado. Considerando uma trajetória reta, F, a força resultante, e V, a velocidade. Quando a força e a velocidade terem o mesmo sentido, possuindo o mesmo sentido, movimento do objeto, poderíamos chamar de movimento acelerado. Se a força F e a velocidade V terem sentidos contrários, tendo a oposição de ambos aos movimentos do objeto, poderíamos chamar de movimento retardado. Funções horárias de movimento uniformemente variado. A identificação de um MUV pode ser feita com o suporte de uma tabela, um gráfico ou também pelas suas funções horárias. A expressão V igual a VO mais A ponto T é a função horária da velocidade escalar no MUV. Sabendo da velocidade inicial do móvel e da sua aceleração escalar, é possível conseguir o valor de sua velocidade escalar em um determinado instante. Forma: V igual a VO mais A ponto T, onde V é igual à velocidade final, VO igual à velocidade inicial, A é a aceleração e T o tempo. Velocidade: A igual a ΔV igual a VF menos VI, ΔT igual a TF menos TI, VF menos VI igual a A, parênteses TF menos TI. VF igual a VI mais A ponto T. Espaço: VM igual a VI mais VF sobre 2. VI mais VF igual a 2VM. VF igual a 2VM menos VI. Substituir 2 em 1. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli é importante por ser a única a relacionar espaço percorrido, velocidade e aceleração de um móvel sem depender do tempo. A equação Torricelli é uma equação de cinemática que foi descoberta por Evangelista Torricelli, que permite calcular a velocidade final de um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante, sem a necessidade de se conhecer o intervalo de tempo em que este permaneceu em movimento. Forma: VF ao quadrado igual a VI ao quadrado mais 2A ΔS. VF e VI representam as velocidades finais e iniciais. As representa a distância percorrida. S vem do spation, mais frequência usa-se D. E A representa a aceleração. Iniciaremos agora os exercícios de movimento uniformemente variado. Exercício 1. Um automóvel desloca-se numa estrada reta com velocidade constante de 36 km por hora. Devido ao vazamento, o carro perde óleo a vazão de 1 gota por segundo. O motorista pisa no freio, introduzindo uma aceleração constante de retardamento, até parar. As manchas de óleo deixadas na estrada durante a freada estão apresentadas na figura. E o que ele quer saber é quanto vale, em módulo, a aceleração. Bom, vamos começar tirando as partes mais importantes da questão. Ao observarmos a figura, notamos que, quando o vazamento começou, as gotas foram deixadas na estrada com 10 metros de distância entre elas, até completar 20 metros. Nesse momento, elas estavam em movimento uniforme.
A partir desse ponto, os freios foram acionados, mudando a distância entre elas e passando para um movimento uniformemente variado. Logo, a parte que nos interessa é a partir dos freios. Note que os freios foram acionados a 20 metros depois da primeira gota. Dessas informações, qual poderíamos determinar? Se parar para observar, somando todas as distâncias entre as gotas, resultaria na distância total. Então, de distância seria igual a 10, mais 10, mais 9, mais 7, mais 5, mais 3, mais 1, que resultaria na distância total, que seria igual a 25 metros. Enquanto ele mantinha o seu movimento uniforme, a sua velocidade era constante e, como foi mencionado, era de 36 km por hora. Como a trajetória com movimento uniformemente variado é a única que nos interessa, calcularemos a distância a partir de 20 metros. Então, distância seria igual a distância total menos 20, que é igual a D, que é igual a 45 menos 20, que resultaria em 25 metros. Essa é a distância que nos interessa. Antes de montarmos a equação, vamos fazer uma observação. A velocidade antes era de 36 km por hora, mas quando o vazamento começou, o carro perderia a razão de 1 gota por segundo. Então, a velocidade que prevalece é metros por segundo. Fazendo a transformação, ficaria 36 dividido por 3,6, que seria igual a 10 metros por segundo, sendo essa a velocidade inicial. Então, qual seria a equação em que usaremos distância, velocidade inicial, velocidade final e aceleração? A que mais se encaixa é a de Torricelli. Ficaria assim: velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Ficaria 0 ao quadrado igual a distância, igual a velocidade inicial, que seria 10 ao quadrado, mais 2 vezes a distância, que é igual a 25 metros. Ia ficar 0 igual a 10 ao quadrado, que seria 100, mais 2 vezes 25A. Corresponderia a 0 igual a 100 mais 50A. Mudaremos a velocidade, mudaremos o 50A para o primeiro membro, que ficaria igual a menos 50A igual a 100. Isolando o A, ficaria 100 sobre menos 50. E o A corresponderia a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Em módulo, então, qual seria a aceleração em módulo? Em módulo, que é o próprio número diferente de zero, ficaria 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração dele em módulo. Para achar a velocidade, basta derivar a função horária em relação ao tempo. Assim, S igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. V ds dt igual a 3 menos 4t. Um instante em que ele passa pela origem dos espaços, basta igualar S a zero e resolver a equação de segundo grau. 9 mais 3t menos 2t ao quadrado igual a zero. Coeficientes A igual a menos 2, B igual a 3 e C igual a 9. Delta B ao quadrado menos 4, delta 3 ao quadrado menos 4, delta 9 mais 72, delta 81. Vimos que T1 não serve, mas o T2 serve. Por quê? O móvel passa pela origem do espaço e depois em T, no caso 3 segundos.